Prioridade máxima é localizar a senhora Scott. Quero deixar isso claro. Uma triste atualização sobre a jovem desaparecida há quase 2 semanas. Com muita tristeza, comunicamos o falecimento trágico de nossa querida filha Cada Scott. Vamos relatar como as autoridades descobriram o caso e os detalhes sobre o suspeito acusado de persegui-la. Karen, ligue para a polícia. Ligue para... Este é o Dentro do Crime, apresentado por Lei e Crime. Eu sou Elizabeth Milner. Cada Scott, de 23 anos, foi vista pela última vez em 4 de outubro. A polícia passou semanas procurando por ela. Eles receberam uma dica. Voltem, ela está lá. Olhem de novo. Ninguém queria ouvir essa atualização. Recebemos uma dica para ir a uma reunião na semana passada na Escola de Ensino Fundamental Ada Lewis. Os investigadores fizeram uma busca minuciosa. Essencialmente, o que a nova dica deste fim de semana dizia era: voltem. Voltem, ela está lá. Olhem de novo, eles detalharam melhor onde procurar. Há apenas 2 semanas, a polícia da Filadélfia buscava qualquer pista de Cada Scott. Estamos investigando isso desde então, realmente tentando fazer tudo o que podemos para descobrir para onde ela pode ter ido, como o carro dela foi encontrado no local. Ninguém recebeu uma ligação dela. Sabemos que o telefone dela não está mais funcionando. Estamos basicamente seguindo as evidências e as informações fornecidas pelas testemunhas. Algumas dessas evidências nos levaram a esta área. Nós também procuramos em outras áreas. Esta área em particular, o Arboreto Aubrey, certo, é uma área muito grande. É quase toda uma área arborizada. Há muitas cercas e muita atividade acontecendo lá dentro. Então não foi muito fácil fazer a busca com apenas alguns detetives. Então contamos com a ajuda das nossas turmas da academia. Eles estão aqui. Receberam instruções específicas do nosso pessoal da perícia e estamos apenas procurando na área. Até agora, nada foi encontrado que esteja relacionado à investigação. Achamos algumas roupas e as recolhemos para análise, mas não sabemos se tem relação com isso. Neste momento, fazemos tudo o possível e sempre agimos assim em investigações de desaparecidos. Fazemos tudo o que podemos para garantir que seguimos todas as pistas. Este caso, em particular, nos levou a esta área. É uma área muito grande e tivemos que fazer o que era necessário. Não é a primeira vez que fazemos isso. Estou no departamento há mais de 35 anos e trabalhei muito tempo na delegacia de detetives. Já fizemos isso antes em casos de desaparecidos, contando com a ajuda da academia. O quanto você está preocupado? Ela sumiu há quase 1 semana, sem celular, banco ou qualquer rastro. Sim, uma jovem de 23 anos conhecida por ser ativa nas redes sociais. Ouvimos que ela sumiu das redes sociais, o que preocupa. Hoje em dia, qualquer jovem não vive sem um celular na mão. Isso é preocupante. Você deixou o carro dela para trás. Certamente não é algo comum de alguém que desapareceu voluntariamente. Em 4 de outubro, a jovem de 23 anos saiu do turno em uma casa de repouso, mas não chegou em casa. Os detetives notaram que o carro dela ainda estava no estacionamento, mas, dentro do veículo, nenhum dos seus pertences pessoais estava lá. Sem celular, sem iPad, sem chaves, nada disso. Colegas de trabalho não perceberam nada estranho, mas a família disse aos investigadores que ela recebia mensagens de assédio. 1 semana depois, investigadores foram ao Arboreto Aubrey, último local do celular dela. Policiais e cães vasculharam a propriedade, mas não encontraram nada. Dias depois, o FBI assumiu a investigação. A unidade de homicídios da Filadélfia entrou no caso, apesar de ainda ser tratado como desaparecimento. A primeira reviravolta no caso aconteceu em 15 de outubro, quando Keon King, de 21 anos, foi preso e acusado de sequestro, cárcere privado e perseguição. Investigadores disseram que ele foi a última pessoa a ver Cada na noite do desaparecimento. Mas as autoridades notaram seu passado suspeito. É fundamental que esse indivíduo, e já com histórico de prisões, inclusive por esse motivo este ano, tenha sido acusado de sequestrar outra mulher. Esse caso foi arquivado pelo tribunal e eu vou explicar. Ele será reaberto agora, pois vamos seguir em frente para tentar. Hoje ele é acusado de 2 sequestros com agressões ocorridas durante os crimes. Isso é um padrão de comportamento. O vídeo do suposto passado de Keon se espalhou rapidamente. Postado no TikTok, ele mostra Keon supostamente espiando pela janela da casa de outra mulher.
Vai embora, vadia. Não venha aqui. Karen, chama a polícia. Chama. Tem um monte de crianças aqui. Chama a polícia. Ele vem pela janela. Sai com Cameron. Sai daqui. Tchau. Vai embora. Tchau. Isso. Tchau. Keon está aqui fora. A usuária comentou no vídeo: ainda bem que você está preso, não machuca mais ninguém. Esse é ele, uma das muitas vezes que tentou invadir minha casa. Espero que joguem ele na cadeia por tudo o que já fez. #KeonKing. 5 dias após o vídeo circular nas redes sociais, as autoridades confirmaram ter encontrado restos humanos. Com profunda tristeza, comunicamos o falecimento trágico de nossa filha Kate Scott. Pedimos espaço e privacidade enquanto processamos os acontecimentos devastadores das últimas semanas. Nossos corações estão despedaçados. Ainda assim, somos profundamente gratas pelo carinho, apoio e orações de pessoas de todo o país e do mundo inteiro. As investigadoras fizeram a descoberta devastadora após receberem uma dica muito específica, porém anônima. Desde ontem à noite, nosso escritório aprovou as acusações de incêndio criminoso com catástrofe, como dito pela promotora. Conspiração, uso não autorizado de um automóvel, adulteração de provas, colocar outra pessoa em perigo de forma imprudente e receptação de propriedade roubada. Essas acusações se referem à queima de um veículo. Esse veículo é um Hyundai Accent preto de 2008. Esse veículo surgiu no nosso radar pela primeira vez na semana passada. As investigadoras receberam uma dica de que havia um veículo pegando fogo e que esse veículo tinha alguma ligação com esse caso. Na semana passada, quando as investigadoras foram até o local onde o veículo foi incendiado, ele já não estava mais lá. Ele já tinha sido guinchado, compactado e estava no ferro velho. Neste fim de semana, recuperamos mais evidências, incluindo imagens de vídeo, que confirmam que este veículo, que acreditamos ser o veículo que o Sr. Keon King usou para transportar a Sra. Scott. Recuperamos imagens de vídeo próximas à Ada Lewis Middle School, onde nossa busca e a investigação dos peritos têm se concentrado. Há um centro recreativo bem ao lado dessa escola. Evidências em vídeo foram recuperadas desse centro recreativo. E agora podemos afirmar que esse Hyundai Accent estava no local em todos os horários que estamos analisando, em todos os pontos relevantes da investigação. Esse veículo foi roubado em 3 de outubro na região da Rua Sprague, número 6.600. Acreditamos que esse veículo é o que foi usado neste caso. Esse veículo estava então na cena, naquele centro recreativo, que, como todos sabemos, foi onde encontramos os restos mortais da Sra. Scott. Evidências em vídeo indicam que ele estava no local. Evidências em vídeo, então, indicam que ele deixa o local. Ele é incendiado em 7 de outubro. Ele foi localizado no bloco 2300 da Avenida 74. Quando a nova evidência em vídeo foi descoberta neste fim de semana, investigadores da unidade de homicídios cruzaram essas informações com as evidências de celular já obtidas e usadas no caso de sequestro e outras acusações. O que posso compartilhar é que os dados do celular, registros detalhados de chamadas e horários e informações avançadas do dispositivo móvel de Keon King o colocam em todos os locais mencionados. O celular aparece na cena com o Hyundai Accent no centro recreativo e também quando o carro é incendiado. Ontem à noite, aprovei essas acusações. E, como a promotora disse, devemos ter mais informações sobre a fiança e a data da audiência preliminar. Esperamos que ainda esta tarde, ou certamente até amanhã. Então, além de perseguição, sequestro e cárcere privado, Keon King também está sendo acusado de incêndio criminoso, causar catástrofe, conspiração, adulteração de provas, entre outros crimes. Mas, como você ouviu, ele ainda não foi acusado do assassinato de Keita. Por favor, entenda. A situação está em constante evolução, tanto na investigação quanto na acusação. Existem coisas que sabemos hoje que não podemos contar a vocês. E não podemos contar por vários motivos. Integridade da investigação e segurança. O trauma que a família está enfrentando não deve ser tratado com eles descobrindo as coisas pela primeira vez pela mídia. Tenho motivos para acreditar que haverá acusações adicionais que virão.
Ainda não está claro quando, e podem ser dois grupos distintos de novas acusações. Mas sim, esperamos que haja novas acusações. O que acontece agora? Podemos ver a acusação ser agravada em breve diante das evidências? Estou com a advogada criminalista Safa Robinson Ferreiro. Safa, é sempre um prazer te ver. Tenho uma atualização realmente de partir o coração sobre esse caso. E eu realmente estava mantendo a esperança de que ela seria encontrada em segurança. Mas essa atualização é devastadora, quero dizer. O corpo dela foi achado em uma cova rasa perto de uma área arborizada de uma escola. Qual sua reação? Devastador. Isso reflete muita coisa que vemos no país. Assim como neste caso, jovens mulheres são sequestradas e depois seus restos encontrados em certos locais. E algumas dessas situações vêm de incidentes em que, por exemplo, na jovem estava indo trabalhar ou tinha algum outro compromisso e por algum motivo elas acabam encontrando alguém ou alguém simplesmente as vitimiza, as assassina e depois seus restos mortais são encontrados. Sei que a polícia já buscou nessa área recentemente, mas estou muito curiosa sobre as pistas. Alguém pede às autoridades que retornem àquela escola fundamental. Penso que, se Keon King está envolvido, ou ele contou a alguém que ela estava lá, ou teve ajuda. O que você acha? Com certeza será uma dessas duas opções, ou A, ele contou para alguém. E com base nas informações que ele passou para essa pessoa, ele se incriminou e informou a essa pessoa onde os restos dela poderiam ser encontrados. Muitas vezes, em casos assim, a pessoa pode ter muita simpatia ou consciência pesada. E então, no final das contas, elas acabam entrando em contato com as autoridades para que a polícia possa continuar a investigação e encontrar onde estão os restos mortais. E parece que foi isso que aconteceu aqui. Ou, alternativamente, havia outra pessoa envolvida. E, novamente, em relação à possível simpatia, clamor público e outras coisas desse tipo, a culpa faz com que elas revelem seu envolvimento para as autoridades. Ou pode ser só alguém do público que, sabe, conseguiu alguma informação de algum lugar e talvez como mãe ou apenas como membro da comunidade, ela sentiu a necessidade de compartilhar essa informação com as autoridades. Na coletiva de imprensa de segunda-feira, as autoridades afirmaram que há muito que não sabemos e que não revelarão tudo publicamente. Por que, mesmo com tantas evidências contra Keon King, de 21 anos, como responsável pela morte de Keita, ainda não foram apresentadas acusações de homicídio ou assassinato? Acredito que, como já mencionamos, é bem provável que outra pessoa esteja envolvida. E com base no envolvimento dessa pessoa, as autoridades, é claro, não querem divulgar isso ainda. Se pretendem acusar essa pessoa, talvez não queiram que ela fuja. Talvez eles estejam procurando por evidências adicionais às quais essa pessoa possa ter acesso e querem apenas garantir a integridade do caso e da acusação, para ter certeza de que estão prendendo as pessoas certas envolvidas e que as provas estão sendo preservadas de maneira adequada, garantindo assim a integridade. E no final das contas, o que o governo e a promotoria esperam é uma condenação no julgamento. E em relação a esse caso como um todo, houve, até onde eu sei, acredito que há uma frustração compreensível com o sistema judicial, especialmente neste caso. Quero dizer, Keon King. Ele foi acusado de sequestrar outra mulher este ano, mas as acusações foram retiradas porque a vítima e uma testemunha não compareceram ao tribunal. Com o desaparecimento e assassinato da Kada, as acusações foram reapresentadas. Entendo por que as pessoas estão chateadas, pois é fácil concluir que se ele estivesse preso, Kada ainda estaria viva. Mas o que você acha? Você acha que houve uma falha aqui? Esses casos são extremamente difíceis e eu não diria que houve uma falha, mas o que muita gente não percebe é que quando uma pessoa é presa e acusada de agressão, sequestro ou algo desse tipo, a vítima ou a testemunha queixosa, como chamamos nesses casos, é obrigada a cooperar. E se em algum momento elas decidirem não prosseguir, não cooperar ou não testemunhar em um julgamento, então há uma grande probabilidade de que essas acusações sejam arquivadas. Há muitos motivos para as pessoas não quererem testemunhar ou se manifestar. Elas podem estar envergonhadas, com medo ou achar que ninguém acreditará, mas a cooperação delas é essencial. E caso contrário, você vê situações exatamente como essa, em que as acusações não são levadas adiante. E então o réu ou o suposto suspeito fica solto em público e pode potencialmente ou possivelmente vitimar outra pessoa. Sim, e sei que muitos estavam com medo disso.
diante do desaparecimento inicial da Kada e da recente descoberta de seus restos mortais. Mas circulou um vídeo nas redes sociais há poucos dias do que parece ser Keon King, meio que espiando pela janela da casa de outra mulher. Ela gritava, chama a polícia, dava para ouvir claramente e sentir o medo dela na hora. Mas os investigadores também notaram que ele meio que tem esse padrão de comportamento. Desde a acusação de sequestro no primeiro caso até o ocorrido com Kada Scott, houve uma escalada. Mas quais são seus pensamentos sobre o suposto comportamento passado dele? Sabe, é um comportamento muito estranho, mas infelizmente essas coisas realmente acontecem. E é por isso que é importante que as vítimas e as pessoas que foram vitimizadas continuem com o processo de denúncia e persecução desses casos. Para ele estar supostamente espiando pela janela da casa de uma mulher, tendo outras acusações de sequestro e coisas desse tipo, não é surpresa que as coisas tenham escalado aqui. E agora é alegado que ele cometeu esse homicídio contra essa jovem mulher. Mas, de novo, né, analisamos como isso poderia ter sido evitado antes. Se ele tivesse sido detido ou processado, então talvez não estivesse em posição de estar em público. Não só isso, mas se há algo acontecendo aqui relacionado à saúde mental, garantir que ele receba o tratamento adequado para que possa, no final das contas, se reabilitar mentalmente, para que não volte a cometer crimes e coisas desse tipo. Como advogada de defesa criminal, como você defende um cliente assim, sabendo que já atuou dos dois lados? Ele é jovem, mas tem histórico documentado que provavelmente será usado contra ele no tribunal. O que você acha? Então, o mais importante vai ser impedir que esse histórico documentado seja apresentado no julgamento. Geralmente, a promotoria não pode usar isso. De modo geral, eles podem fazer certos pedidos antes da formação do júri em um julgamento para usar essas informações caso o réu decida testemunhar. Mas nós garantimos que essas informações fiquem fora do julgamento, porque você não quer que o júri tenha acesso a elas e pense, bem, porque ele fez isso antes, ele tem tendência a fazer de novo, e vamos condená-lo com base nessas coisas. Não é isso que queremos aqui. O que queremos é uma situação baseada nos fatos. Então, com certeza, vamos combater isso. Acho que localizaram o celular dele na área. Pode não ser uma questão de dizer que fui eu ou outra pessoa, ou que havia mais alguém envolvido. E minha participação foi sob a orientação dessa pessoa. Tem tantas peças em movimento, e como ainda não temos a história completa, né, é difícil dizer. E sempre há duas opções. A, eu não fiz isso. Ou B, sim, eu fiz isso, mas esse foi o motivo. E dependendo de qual poderia ter sido o motivo, isso pode acabar mitigando alguns dos fatos que surgirem no julgamento. Vai ficar a cargo do júri decidir. E o governo precisa garantir que cumpra cada elemento de cada crime, além de qualquer dúvida razoável, e que apresente provas suficientes para comprovar esses pontos. E como réu, do lado da defesa, nós contestamos esses pontos. Você não consegue provar A, não consegue provar B, talvez tenha provado C, mas não consegue provar D. Então, há muitos fatores em jogo em casos como esse e em como podemos defender esses casos. Com o que sabemos, apesar das dúvidas, você acha que isso foi premeditado? Porque eu volto ao simples fato de que Kada foi encontrada nessa cova rasa. Isso significa que a cova foi cavada em primeiro lugar. Mas eu também fico pensando, ok, como chegamos ao ponto em que uma pessoa teve tempo suficiente para fazer isso? Será que esse era o plano deles desde o início? Sabe, é possível. Muitas vezes, nesses casos, especialmente na adolescência ou início dos 20 anos, as pessoas tiveram esse relacionamento, talvez com outra pessoa, e talvez haja um triângulo amoroso que cause a morte de uma das pessoas envolvidas, ou talvez alguém esteja grávida, e por causa de uma gravidez indesejada, a outra parte pode achar que a única coisa que pode fazer é matar essa pessoa para que o nascimento não aconteça. É muito estranho a forma como as pessoas às vezes pensam sobre essas coisas. Mas certamente pode ser o caso aqui de que eles se conheciam. Então vai ser interessante ver qual era a natureza do relacionamento entre a vítima e esse indivíduo. Ou se isso foi algo completamente aleatório. Talvez ela tenha ido ao carro buscar algo, quando ele aparece, a pega e leva. Então ainda não sabemos, mas todas essas possibilidades existem. E eu sei que os promotores dizem que ainda estão investigando como os dois se conheceram e como passaram a se conhecer. Devo dizer também. Safa Robinson Ferrer, muito obrigado pelo seu tempo e visão sobre o caso. Agradeço de verdade. Obrigada por me receber. Até o momento desta gravação, Keon King não foi acusado de assassinato ou homicídio, mas ele continua preso com uma fiança de 25 milhões.
Isso é tudo por hoje. Veja mais episódios no canal Law and Crime no YouTube. Eu sou Elizabeth Milner e este foi o Inside the Crime.